sou oriundo de uma família de imigrantes. O meu pai se formou em engenharia na escola tradicional da época, que era a Escola Politécnica, depois de ter passado um tempo num internato de ingleses, que era famoso também na época em São Paulo, ficava na Avenida Paulista. Ele foi um homem que teve um grande sucesso na engenharia, formou uma firma de engenharia que acabou fazendo, numa época que o café praticamente era o coronel da economia brasileira, tudo dependia do café. Ele fez com essa firma dele de engenharia uns armazéns para armazenar esse café. Com isso ele ganhou muito dinheiro, foi com a família para a Europa, passou uma temporada na Europa, mas depois foi para o Rio de Janeiro se dedicar, sobretudo depois da Revolução de 32, São Paulo, que perdeu a Revolução, ficou muito, de certa maneira, estremecido com o Brasil, não é? Porque ficou sozinho contra o Brasil. Ele foi para o Rio de Janeiro e fundou a Casa de São Paulo, para exatamente restabelecer, do ponto de vista comercial, uma ligação de São Paulo com o resto do Brasil. Então, nessa Casa de São Paulo, que ficava num ponto centralíssimo do Rio de Janeiro na época, que era no Largo da Carioca, ele fez uma loja que era um início do que se chama hoje lojas de departamentos, que vende artigos de muita variedade. Mas o carro-chefe era o balcão do café expresso que as pessoas tomavam. E nessa condição ele progrediu, fez algumas filiais. No auge dos seus 40 e poucos anos e tal, houve um roubo na firma, ele teve que mandar embora o ladrão do roubo, e esse ladrão se vingou o assassinando pelas costas, e ele morreu tragicamente. Isso foi em 1939, eu tinha 9 anos. Quer dizer, são, na realidade, 2 vidas. Uma vida enquanto ele vivo, né, que era um homem de grande dinamismo, de grande carisma, de maneira que ele fez sempre, onde ele foi, um círculo de amigos, um espaço assim de grande interesse, e levava isso muito para casa. Ele dividia, porque bem casado com a minha mãe Esther, ele viveu muito bem a vida conjugal, que se traduz, nesse caso, principalmente naquele Rio cavalheiresco, amável, eu diria mágico, né, dos anos 30, ele fez da minha casa uma casa de muita alegria, de muito movimento, e de repente isso tudo em segundos se transformou, e aí nós, como a família, tanto dele quanto da minha mãe, tinham ficado em São Paulo, moravam em São Paulo, resolveram voltar para São Paulo. Nós tomamos o trem, sempre o trem, que ligava Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, da empresa que se chamava Central do Brasil, né? Tomamos um trem com um carro especial, onde estava o caixão dele, e viemos para São Paulo. E aqui a minha vida continuou. A ausência de pai, principalmente quando o pai é uma figura de chefia e, sobretudo, de liderança, não é? Porque não é só uma
autoridade que você respeita e teme, mas é sobretudo um ponto de referência que você estima e ama, não é? De maneira que com 9 anos você perder essa referência é um golpe, inegavelmente. E eu acho que consegui, com a minha vida mais expansiva do ponto de vista de conhecimentos humanos, facilidade de me relacionar e, sobretudo, pela minha grande curiosidade fora de casa, saber das coisas e participar das coisas. Eu acho que eu me blindei mais do que os outros da lacuna dessa ausência paterna, né? E me amarrei muito nos livros, então descobri que tinha uma biblioteca, fui, me inscrevi na biblioteca, tirava livros, frequentava conferências e muito precocemente também me agarrei nos jornais. No tempo, o jornal era uma janela pela qual você via o país e o mundo, não é? Vencido o ano de luto, eu me agarrei muito ao rádio. Desde programas infantis, e que tinha um deles com uma feição cultural, feito por um humorista em São Paulo, hoje completamente esquecido, mas foi um gênio, que ele conseguia se dividir em várias vozes. Então ele, à tarde, fazia uma escola, frequentada por alunos descendentes das várias colônias de imigrantes que São Paulo tinha. Italiana, portuguesa, espanhola, japonesa, sobretudo a italiana, né, que era naquela época muito ativa e predominante. O nome dele está totalmente esquecido e eu tenho o maior prazer, já que é um registro histórico, de prestar essa homenagem merecida. É Nhô Totico. Esse Nhô Totico trabalhava numa das principais rádios de São Paulo e fazia esse programa vespertino da escolinha da Dona Olinda. E, brincando, ele passava muita informação. De maneira que o fator cultural era muito ativo, mas o material muito medido, que às vezes exigia que a troca de sapato, por exemplo, às vezes passava pelo estágio de ficar um buraco na sola que eu tinha que compensar colocando mata-borrão. Naquele tempo tinha mata-borrão porque não era esferográfica, era caneta de pena, então tinha um papel absorvente, que a gente chamava de mata-borrão, e eram várias folhas desse mata-borrão que eu tinha que colocar no sapato para compensar o furo que ainda tinha que esperar melhores dias para poder substituir por um sapato de sola inteiro. A escola do direito veio um pouco por atavismo ou genética do meu avô paterno. E esse avô me via sempre falando alto e discutindo assuntos exatamente por causa da minha curiosidade em acompanhar as coisas. Eu sempre tinha um palpite para dar sobre os assuntos que os adultos conversavam. E como a voz era uma voz talvez ou estridente ou que chamava atenção, ele dizia: esse menino tem que ser advogado.
Aí ele esquecia um pouco da tendência de falar o brasileiro puro e ainda com o resto de estrangeirismo, ele dizia, mas não advogado ladrão. Tem que ser advogado. E eu fui ouvindo isso e talvez isso tenha introjetado nesse mundo misterioso de feitura de decisões futuras. O fato é que eu fui me acostumando desde sempre que em matéria de futuro, o meu futuro tinha que ser pela advocacia. E Belo Horizonte era uma cidade feita para estudantes, porque é muito atrativa, muita mulher bonita, né? Bons restaurantes baratos e praticamente segurança total. Qualquer hora do dia ou da noite você podia atravessá-la sem nenhum tipo de risco. Então foi, nos meus 20 e poucos anos, uma descoberta, a possibilidade que eu tive com o Fernando Gasparian de ir para Belo Horizonte para coordenar os trabalhos do Congresso de Estudantes da UNE, União Nacional de Estudantes, e fizemos questão, eu e ele, de escolhermos pessoas para conhecer. Pedimos audiência e tal, todas elas nos receberam. E um deles era o governador Juscelino Kubitschek. E eu me lembro que a gente chegou, falou com o chefe de gabinete dele, disse, quem sabe ele recebe, a gente é estudante da oposição à UNE, estava visitando Belo Horizonte, queria conhecê-lo. Ele tinha um programa de eletricidade importante que ele estava desenvolvendo. E o chefe de gabinete disse, não, ele vai receber, e realmente nos recebeu. Moço, muito simpático. E agora eu me lembro que um detalhe que não me escapa é que num determinado momento ele tirou um dos sapatos, ficou de meia, eu acho que ele tinha algum problema, ou ele tinha levado um tombo, ou ele tinha um calo mal resolvido. O fato é que ele ficou elegantemente com só um pé calçado e o outro sapato do lado, etc. Mas nos tratou como adultos e nos causou uma grande impressão. Enfim, nenhuma das nossas questões o deixou atrapalhado, a não ser quando procuramos dizer, ouvimos falar muito que o senhor um dia vai disputar a presidência da República, etc, etc. E eu me lembro da resposta dele, ele disse, ó, jovem, você na política, você sabe bem das coisas quando você decide entrar na política. A partir daí é a política que nos governa. Então, o que ela reserva para mim, eu não sei, mas no momento que eu entrei, eu estou disposto a aceitar. Quer dizer, foi uma resposta hábil e mineira, mas muito reveladora. Nós saímos de lá dizendo, olha, mais dia, menos dia, esse cara chega lá à presidência. E chegou. Nós éramos muito nacionalistas. Foi uma época, década de 50, a primeira metade da década de 50. Desfraudou várias bandeiras, uma delas era o problema nacionalista, quer dizer, o mundo estava
guerra contra os Estados Unidos do ponto de vista de imperialismo. O fato é que nós tínhamos esse nacionalismo. Eu tinha um colega de turma, não de faculdade, mas de turma, que foi uma figura muito importante da minha geração, amigo também do presidente Fernando Henrique, amigo de muita gente, e depois se tornou um grande editor. Fundou a editora Paz e Terra, uma livraria no Rio que até hoje ainda existe, com muito sucesso, a Livraria Argumento, foi o Fernando Gasparian. E o Fernando Gasparian trazia, porque ele era de família de industriais abonados, de maneira que ele tinha recursos, e trazia sempre os livros mais atuais sobre esse problema nacionalista, sobre o problema imperialista e tal. Então, uma das nossas bandeiras foi essa. E a outra bandeira foi o antigetulismo. Quer dizer, o que aconteceu foi que essas guinadas na política brasileira, que são sempre dramáticas num determinado momento, mas recuperadoras no outro. Quer dizer, é difícil no Brasil uma situação se tornar definitiva. Tudo está sujeito a alguma modificação, não é? Os mais sofisticados dizem é uma dialética da jabuticaba, quer dizer, uma coisa que só existe no Brasil. E o Getúlio estava lá no Rio Grande do Sul como fazendeiro, totalmente esquecido, mas de repente ele voltou como presidente eleito, presidente democrático. Mas nós não víamos lá na faculdade esse lado do Getúlio recuperado, do Getúlio democrático. Víamos o ditador que ele tinha sido anos antes, né? E um uma ditadura violenta e, como toda ditadura, contra o Estado democrático de direito. E nos colocamos, eu principalmente me coloquei muito contra, mas na base de um acerto de contas com o passado, sem atentar para as características inovadoras que o governo dele tinha trazido, através da força que o Centro Acadêmico 11 de Agosto tinha naquela época. Eu acho que não agrido a modéstia dizendo que fui um dos líderes do movimento pela deposição do Getúlio. E, na época, era inevitável que você fortalecesse o trabalho do principal líder contra o Getúlio, que era o jornalista Carlos Lacerda. Então, o Carlos Lacerda teve 48 horas antes do Getúlio se suicidar aqui em São Paulo, e o orador da noite antes dele falar fui eu, né? E eu cheguei até a ser descaradamente subversivo, porque no meio do discurso, para satisfação da plateia radicalizada e antigetulista e tal, eu disse: abaixo a legalidade, restabeleça-se a legitimidade. Bom, o fato é que, chegando a esse extremo, eu, no dia seguinte, 2 dias depois, consumou-se a tragédia do suicídio de Getúlio. E, com a notícia que veio logo cedo, que o suicídio foi matutino, através do rádio,
eu fui vendo as reações da cidade. E o povo, mais povo, se abalou extremamente com a morte. O fato é que a cidade foi assumindo luto, sobretudo a partir das camadas mais populares. E eu realmente vivi um dia terrível, porque acho que foi o dia mais triste que São Paulo viveu. Eu tenho uma lembrança como se tivesse acontecido ontem de um garçom que estava servindo o café e ele serviu o café e com a mão direita, com a mão esquerda ele tinha um lenço e chorava copiosamente. Quer dizer, foi uma hora de muita radicalidade que eu vivi já no início de uma crise valorativa, de valores que eu tive, porque eu disse, puxa, mas eu me empenhei tanto na suposição de que estava fazendo alguma coisa a favor do povo, não é? E estou vendo que o povo está do outro lado. Quer dizer, eu errei a pontaria, não é? Isso fez com que eu me afastasse da política durante muito tempo e procurasse ficar só nos estudos da faculdade. Terminei o curso e o começo da minha vida de relação com a minha esposa, né, como namorado, depois como noivo, etc. E só restabelecesse uma relação assim normal com a política, com a coisa pública e tal, anos depois. A minha participação no governo Goulart foi de acompanhar os passos do Santiago Dantas. Talvez tenha sido a pessoa mais inteligente que eu conheci, porque aliava inteligência, quer dizer, a capacidade, a acuidade de perceber o significado de um momento de vida, baseado sempre não só na intuição, que era enorme, na percepção, que era grande, mas na cultura, que era imensa. Eu acompanhei o Santiago no 31 de março a Palácio. E eu vivi toda a noite do 31 e a madrugada do dia 1º. Né? E, encurtando a história, porque é uma história longa, era uma sede de um governo em desmoronamento, entendeu? Quer dizer, para você ter uma ideia, a partir da meia-noite não tinha quem atendesse telefone. Eu comecei a atender o telefone. Mas o Goulart estava lá com o staff mais direto dele. E o Santiago uma hora me chamou para fazer uma ligação para Minas Gerais, que ele queria falar com o Afonso Arinos. Que o Afonso Arinos já tinha se deslocado para Minas Gerais como uma espécie de ministro do exterior do movimento que o Magalhães Pinto estava encabeçando. Eu fiz a ligação, coloquei o secretário do Afonso Arinos no telefone e fui chamar o professor Santiago, que estava nos aposentos do presidente. E quando eu cheguei, o fato que me ficou marcado foi a delicadeza do Goulart, porque ele estava recostado num sofá,
antes de tudo, era um homem cansado, entendeu? Insone. Aquele estilo dele, da gravata jogada para baixo. E o Santiago disse: presidente, não sei se o senhor conhece, o Zé Gregório que me ajuda e tal. E o Goulart, que tinha um defeito numa das pernas e estava reclinado, fez questão de se levantar para me cumprimentar. Eu digo, poxa, um homem vivendo uma hora dessa tão difícil, né? E tão arqueado pelo cansaço, porque isso é mais um dia entre tantos nos últimos tempos em que ele tem dormido tarde e muito tenso e tal. Por se levantar para me cumprimentar, realmente me marcou muito, né? O presidente falou com o Afonso Arinos, eu não acompanhei o telefonema, não. Ele depois me contou que o objetivo dele era ver se ele, através do Afonso Arinos, ele conseguia falar com Magalhães Pinto, que era amigo dele. Mas que a resposta que o Afonso Arinos trouxe é que o Magalhães Pinto só conversaria com a saída do Goulart. Era pré-condição. E, de certa maneira, isso confirmava as nossas conversas no carro quando nós fomos para o Palácio. Ele me perguntou o que eu achava, eu disse, olha, eu acho que a fase de conversa, de entendimento e tal já está superada, professor. As coisas se radicalizaram muito. Acho difícil que qualquer tentativa de negociação funcione numa hora dessa. Quer dizer, o 1º de abril veio, eu em Palácio, mas sem que eu sentisse nenhum sinal assim efetivo de reação do governo. Eu realmente voltei para São Paulo dias depois e nessa volta por trem, porque naquele tempo tinha o trem que vinha do Rio para São Paulo, de São Paulo para o Rio, eu vim considerando a hipótese de também fazer o que muitos amigos já tinham feito, que era sair do Brasil. Ou então mesmo, sem ter tempo para tomar essa decisão, ser preso, né? Mas para as duas hipóteses, eu tinha deliberado que não sairia do Brasil, porque eu tinha ainda muita ligação com minha mãe, era arrimo de família, as minhas filhas eram muito pequenas e Maria Helena muito ligada à família materna e paterna dela, de maneira que eu decidi nessa viagem de volta, disse, aconteça o que acontecer, eu não sairei do Brasil e sofrerei as consequências aqui. E a partir daí, a primeira fase foi uma fase de pronto-socorro, quer dizer, muita gente presa, muito apelo para a gente fazer alguma coisa, se conhecia alguém para falar, para soltar fulano, cicrano, beltrano. Outros vindos do Rio, principalmente, sejam jornalistas, sejam políticos, o problema de como hospedá-los, não é? Quer dizer, eu recebi vários amigos, etc., e um dia um grande jornalista da Folha, que fez a primeira reforma da Folha e já tinha feito um belo trabalho no estado de São Paulo, Cláudio Abramo, me telefonou para pedir abrigo
em casa para o Paulo Francis, o famosíssimo jornalista, etc. Eu digo, olha, vamos ver outra casa, porque a minha já está com a cota preenchida, já estou com 2. E um terceiro realmente não tenho condições para receber. Isso dá o exemplo do que foram os primeiros 40 dias que se seguiram ao 1º de abril. Quer dizer, foram momentos assim de pronto-socorro, de atitudes pontuais em cima de coisas que estavam acontecendo e que, de certa maneira, a partir do 12º, 13º dia, com o ato institucional, deixaram todos perplexos, porque não tinha acontecido o que se supunha, um plano, uma deposição, um golpe de Estado nos padrões sul-americanos. Estava-se diante de uma coisa diferente, né? Uma coisa que estava se institucionalizando como poder militar, poder revolucionário mesmo. Nós começamos a ter notícias de tortura. Fizemos primeiro uma turma de amigos que se reuniam em casa para trocar informações. E essa bolsa totalmente informal, e ela, de certa maneira, foi uma das sementes, não a única, uma das sementes da fundação da Comissão Justiça e Paz, que foi iniciativa de um nome que eu profiro sempre com muito respeito e admiração, do cardeal Paulo Evaristo Arnes. Ele fez essa comissão no âmbito institucional da arquidiocese, convidou 10 ou 11 pessoas para integrarem, e essa comissão foi, durante algum tempo, uma das janelas pela qual se respirou um pouco de resistência à tortura, de resistência às prisões arbitrárias. Enfim, como disse, não sei se com exagero ou não, ela a pouco e pouco se transformou no Ministério da Sociedade Civil. Quer dizer, os partidos tinham ido todos para a ilegalidade, existia censura da imprensa, existia a proibição do habeas corpus. Quer dizer, era uma ditadura instituída e, de repente, apareceu, por via da religião católica, que culturalmente sempre foi uma força no Brasil, um espaço de resistência, né? E D. Paulo foi realmente uma figura de muita bravura, de muita coragem e, sobretudo, de muito equilíbrio. E eu concordo, pelo menos uma vez, com o ex-governador Brizola. Tivemos sempre muita divergência e éramos pessoas de praias diferentes do ponto de vista político, mas ele uma vez disse uma frase que eu subscrevo embaixo. Ele disse: se D. Paulo não fosse cardeal, mas fosse um político, eu seria seguidor dele. Foi um movimento ainda de resistência à ditadura, que ainda já tinha entrado num período, vamos dizer, terminal, mas ainda respirava e respirava bem. Tinha pulmões e fôlego. E aí o Flávio Berrembach, que tinha sido eleito vereador, um movimento de jovens e de oposicionistas, o Almino Afonso, que tinha sido ministro do Trabalho do Jean Goulart e tinha voltado para o país,
o Plínio Arruda Sampaio também, que tinha sido deputado federal pelo PT e tinha voltado depois de um longo exílio para o país, articularam que a comemoração do centenário da fundação dos cursos jurídicos no Brasil tinha que ter uma manifestação pela democracia contra a ditadura. E tinham lembrado que uma figura da Faculdade de Direito que vinha se destacando nesse combate através da cátedra e também através de entrevistas era o professor Goffredo Silva Teles. E pediram a ele que fizesse uma espécie de um manifesto. E ele fez e redigiu a Carta aos Brasileiros. E defendendo a volta do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, uma coisa que, do ponto de vista acadêmico, pudesse transitar como um documento universitário. E nada de provocativo, mas, de qualquer maneira, colocando os pingos nos is. E marcou-se a leitura pública dessa carta, e o ato teve grande repercussão. Foi muito concorrido. E falaram duas pessoas. Eu falei em nome dos advogados e o Goffredo leu a carta. E os jornais, no dia seguinte, venceram um pouco a censura, publicando a carta. O Estadão, acho que publicou a carta. Mas todos fizeram comentários, etc., como um ato de oposição ao regime. Mostrou que desde que houvesse um bom texto, desde que houvesse um apelo, como tinha a carta, ao Estado Democrático de Direito, não é? E aos direitos humanos, tinha uma resposta na população. Primeiro, nós fizemos uma tentativa de fazer um partido socialista. Fernando Henrique, Vefor, Chico de Oliveira, Ruth Cardoso. A intenção era um partido socialista. Mas a legislação, na época, não permitia nenhum tipo de veleidade partidária diferente do que tinha sido admitido pelo poder militar. Quer dizer, a Arena de um lado, MDB do outro. Então essa tentativa foi mais uma, entre tantas, que não, como diriam os portugueses, não resultou. Mas, de certa maneira, abriu caminho para que a gente tivesse achado na legislação feita pelos militares de uma espécie de arremedo de partido, que era a sublegenda. Você, no seio do MDB, abrir uma espécie de filhote de canguru com uma certa independência, com um certo perfil próprio, como sublegenda, mas para o que era necessário que houvesse uma candidatura na época de senador, quer dizer, uma candidatura majoritária. E na época a eleição que ia haver era de senador. Então, um grupo maior do que aquele que tinha se dedicado a pensar no Partido Socialista pensou na construção dessa sublegenda. E se reunia todo domingo aqui em casa. E escolhemos um candidato que seria o nosso candidato a senador para poder constituir legalmente
à sublegenda. Mas esse candidato escolhido era ligado a D. Paulo, e ele foi consultar D. Paulo. D. Paulo não aprovou a ideia. Disse: ainda não está na hora da política partidária, ainda está na hora da resistência civil. E numa dessas reuniões, e foram mais de 20 aqui em casa, todo domingo, eu vim com a notícia do que esse candidato pensado não seria. Então, todos os participantes, entre os quais tinha grande parte que seria candidato por essa sublegenda, apostos como deputados estaduais e federais, disseram: bom, então nós não podemos formar a sublegenda, para nós também ficou difícil sermos candidatos. Então, nessa sala, mais de 40 pessoas guardaram um silêncio que eu diria terrificante. Até que um professor da GV, que depois viria a ser o homem forte do governo Covas, no governo de São Paulo, Antônio Angarita, sentado aí onde você está, mais ou menos, nesse sofá, olhou para o Fernando Henrique Cardoso, que estava de sandália, vindo da chácara dele de Biúna, porque era domingo. Então, Antônio Angarita rompeu esse terrível silêncio de 3 minutos, falou: por que não o príncipe da sociologia brasileira? Aí o Fernando Henrique, eu ainda estou ouvindo como se tivesse sido ontem, porque foi o eu mais forte e convicto que ele expressou na vida. Ele falou: quem? Eu? Vocês estão loucos. Ainda estou ouvindo quem eu, entendeu? Mas o fato é que ele explicou mais ou menos: não, meu papel é outro, meu papel é de intelectualidade orgânica, de municiar os políticos com ideias, com análises, com pesquisas, etc. Não é fazer política como atividade cotidiana e tal, não estou preparado para isso e tal. Mas a verdade é que, embora ele tenha dado essas explicações, o pessoal foi para casa com a ideia do Fernando Henrique como o candidato sublegenda. E depois de muita pressão sobre ele, na qual se destacou a minha mulher, Maria Helena, ele acabou cedendo. Mas 10 dias depois desse domingo em que houve o Quem Eu. E começou uma nova página da República Brasileira. Para mim, que cada vez mais acredito na justiça universal, que deve ser intermediada por São Pedro, que vai dizer lá embaixo o que o senhor fez. Eu aí tiro o cartão de visita da Lei dos Desaparecidos. Realmente acho que é o meu ponto de inflexão para merecer algum tipo de reconhecimento. Porque o governo Fernando Henrique tinha começado já com grande inflexão no antimilitarismo, no antiditadura, no anti-estado arbitrário, etc. E não tinha dado ainda nenhum recado no campo dos direitos humanos. E começou a ser cobrado por isso. Ele fez umas 2 viagens para o exterior e várias ONGs no exterior, principalmente na França,
o interpelaram publicamente, disse, mas afinal de contas, o que vocês fizeram de diferente da ditadura militar? E, finalmente, o filho do Rubens Paiva, que foi uma vítima física do regime ditatorial, bom escritor, teatrólogo, homem de talento literário, fez uma carta numa revista do qual ele era articulista, a Veja, dizendo, os amigos do meu pai, o que fizeram para honrar o seu sacrifício, etc. E o Fernando Henrique disse, olha, precisamos fazer alguma coisa que mostre a nossa disposição de marcar a diferença. Eu disse, olha, o que me ocorre é mexer numa das coisas que são tabu até agora, que é a questão dos desaparecidos políticos. Eu acho que se a gente mexer nisso, a gente mostra que a gente veio disposto a mexer em direitos humanos para valer, porque é um desses assuntos que não é coisa para amadorismo nem para exibicionismo, é uma coisa para marcar uma posição real. E aí eu fiquei incumbido de esboçar alguma coisa que pudesse dizer respeito àqueles que tinham notoriamente sido sacrificados na luta armada, né, por forças do governo, por forças do regime, e tinham desaparecido. Ninguém tinha notícia deles mais a partir de um determinado momento. Podiam estar vivos, podiam estar enterrados, e isso criava também embaraços jurídicos para a família, porque nem o inventário podia abrir, nem a esposa podia se considerar viúva, não é? Quer dizer, era preciso resolver esse problema sob vários aspectos. A incumbência ficou a meu cargo. Eu pensei, a partir dos meus estudos, em desdobrar a lei da anistia. Eu sempre respeitei muito a lei da anistia. Acho que ela foi um marco de restauração antecipatória do Estado democrático que veio. Não veio por causa dela exclusivamente, mas veio porque ela existiu e produziu resultados. Um desdobramento da anistia com nenhuma preocupação de revanchismo, mas da defesa da tese de que o Estado, tendo a pessoa sob sua detenção, não tinha o direito, nem pela própria legislação deles, a legislação autoritária, de executar essa pessoa. Quer dizer, a partir do momento que o Estado tivesse detido uma pessoa, tinha que entregar essa pessoa para um processo judicial, mesmo que fosse o processo judicial estabelecido pelas regras deles. Portanto, houve uma quebra de um princípio de direito. Segundo lugar, o tipo de consequência era se procurar os corpos. Para isso o Estado, quando tivesse notícia de algum indício, tinha que desenvolver e concorrer com os recursos necessários para fazer essa procura, essa busca, e a utilização de um princípio universal, desde que o direito é direito, que é a indenização. Eu me reuni com o Serra, que era ministro do Planejamento,
houve o Malan, que era ministro da Fazenda, e naquele tempo, por força da reforma que tinha sido feita no governo Itamar, por iniciativa do Fernando Henrique, era o começo da moeda, o real. E o real valia tanto quanto o dólar. Então estabeleci uma indenização que cada família teria que receber. Já coloquei a cifra, para não ter dúvida e delonga jurídica, etc. O fato é que os militares não é que entenderam, mas aceitaram como eu consegui fazer transitar as minhas ideias e as entrevistas que eu dei na época e tal, apresentando a ideia, sem nenhum tipo de provocação revanchista, entendeu? Porque na minha cabeça sempre disse, o importante é começar, né? E não exasperar as feridas, né? O fato é que a lei passou pelo Congresso, praticamente sem nenhuma emenda, e o Fernando Henrique sancionou. Quando o projeto foi para a Câmara, nós fizemos uma cerimônia simples, mas de uma singeleza total. Mas eu convidei a viúva do Rubens Paiva para estar em Brasília. E houve um encontro da viúva, casual, mas em todo caso houve um encontro, na hora da assinatura da mensagem dela com o general Cardoso, que era o chefe da casa militar do Fernando Henrique, mas um homem de diálogo, um homem de conhecimento e muito respeitado pelas Forças Armadas. Quer dizer, já ficou desenhado nessa cerimônia que o projeto ia ser aprovado, sem muita dificuldade. E foi aprovado e se tornou a Lei dos Desaparecidos Políticos. Em primeiro lugar, a ideia veio praticamente de muito pouca gente e como uma pequena sementinha e, sem dúvida, prosperou no Brasil. Quer dizer, a situação hoje da mulher no Brasil, longe de ser uma situação totalmente satisfatória, é, sem dúvida, muito melhor do que há 30 anos atrás. A mesma coisa com os afrodescendentes, a mesma coisa com o pessoal de gênero, com a velhice, a terceira idade, ou a própria criança, né? Quer dizer, esses temas mais próximos do interesse dos direitos humanos, sem dúvida nenhuma, foram emancipados de um limbo em que historicamente eles sempre estiveram, a ponto da gente ter conseguido colocar os direitos humanos a nível de uma política pública e ter até um Ministério dos Direitos Humanos. É uma realidade que, se pela mão esquerda é capaz de apresentar avanços efetivos, reais e não teóricos, pela mão direita ainda mostra muita dificuldade, muita deficiência e muita cerimônia na questão de como é tratada. Acho que não firo a modéstia em me considerar um dos pioneiros
dessas ideias dos direitos humanos no Brasil. E cheguei a ponto de ter um cargo com nível ministerial, secretário nacional dos direitos humanos, que tinha assento no Ministério Fernando Henrique. Mas é claro que eu tinha consciência que, apesar de eu estar lá sentadinho e homenageado e bem tratado, eu não tinha a mesma força do meu colega que exercia o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda. Quer dizer, ainda a política não comprou a ideia dos direitos humanos. O que significa, dado uma certa convergência que a política tem que ter com a sociedade, que a sociedade também não comprou como um todo a ideia dos direitos humanos. Primeiro, porque realmente a ideia dos direitos humanos, como todo ideal universalista, humanista, generoso, não é uma coisa fácil de você assimilar, não é? Essa ideia de igualdade, de respeitar o outro, mas, sobretudo, respeitar o outro pela diferença do outro, é tudo coisa que exige um tipo de consciência, um tipo de disposição intelectual, um tipo de iniciação cultural diferente. De maneira que eu acho que os direitos humanos ainda não se podem considerar como vitoriosos no Brasil, como a ideia da saúde, a ideia da educação, a ideia de que agora a política tem que partir para aperfeiçoamento que chega até o campo digital. Quer dizer, em vários outros campos, mesmo no campo tecnológico, o Brasil tem avançado e esse avanço é sempre maior do que os avanços conseguidos no campo dos direitos humanos. Mas eu ouso pensar que também a contabilidade que você faz em matéria de direitos humanos é uma contabilidade um pouco mais elástica do que a contabilidade que você faz nos outros temas, porque as dificuldades são maiores. Quer dizer, os direitos humanos mexem com as pessoas, tem que mexer com as pessoas. E não do ponto de vista de atitude apenas, mas de sentimento. Então é mais difícil você penetrar as pessoas e fazê-las sentir que o fato de respeitar o outro não é uma coisa que a lei exige, mas é uma coisa que a sua natureza deve reconhecer.